Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ahí como ya dice el mensaje, bienvenidos, ¿sí? Estamos contentos que estén aqui, ou seja, estamos felizes, né, de que você esteja aqui nessa plataforma e vamos começar nossa aula, tá bom? Vocês aí do primeiro ano, gente, olha, a gente fez já fizemos um repasso, né? Lembra que eu dei somente uma semana e meia de aula mais ou menos com vocês, tá? Então a gente vai meio que retomar algumas coisas. Então é importante que vocês fiquem atentos, beleza? Havendo dúvidas, vocês terão um momento específico para fazer questionamento, para fazer perguntas, tá bom? Vamos começar então a nossa aula. Gente, aqui nesse primeiro momento vamos aprender um pouco sobre o alfabeto espanhol, tá? A gente fez uma retomada, uma introdução muito rápida naquele período de aula, e eu preciso agora retomar algumas coisas com vocês, beleza? Depois, vamos estudar um pouco de saludos e despedidas, tá bem? Em seguida, vamos ver um pouco de verbo, né? E aí temos dois verbos principais que vamos trabalhar nessa primeira aula, que são os verbos ser e estar, ok? Depois temos signos de pontuação, ok? Olha só, temos aí 4 mais 1, né? Pronombres interrogativos, tá bom? Deixa eu adiantar para vocês, gente, que algumas coisas que vão aparecer na tela para vocês foram retiradas do livro de vocês. Então, quem quiser, tá bem? Quem quiser acompanhando esse vídeo, é bom que vocês tenham o caderno de vocês, tá bom? Para fazer eventuais anotações, tá bom? E também acompanhando aí de acordo com as páginas que eu vou mencionando para vocês, até porque eu estou fazendo a narração desse vídeo portando aqui o livro, tá? Então eu vou dar algumas indicações de páginas para vocês darem uma olhada, indicação de texto que eu possa fazer, tá bom? Vamos começar então falando um pouco do alfabeto. Outra coisa que não está aqui, mas que eu preciso pontuar, é o item de fonética, né? Não tem como a gente não falar de alfabeto, né? Sem falar de fonética e um pouco de fonologia. Claro que não vai ser nada tão aprofundado, mas vez ou outra possa ser que eu venha dar fazer alguns comentários para vocês, tá bom? Então, olha só, outra coisa importante, gente, eu falei das dúvidas, né? E dúvidas, elas são muito importantes, né? A gente não pode sair de uma aula com mais dúvidas, tá? Então, aí na tela aparece para vocês frases úteis na classe de espanhol, ¿vale? A primeira frase que aparece no quadrito azul é como se pronuncia, ¿vale? Então, quando vocês não entenderem uma coisa, vocês podem perguntar como se pronuncia, depois como se dice, ou seja, como se diz tal coisa, tá? ¿Qué significa? ¿Vale? Son expresiones para quitar las dudas, ¿ok? Embaixo temos aí, mais despacio, por favor. Vocês já sabem, me conhecem pouco, né? Mas sabem que eu falo rápido. Eu vou até tentar me policiar um pouco para poder falar um pouco mais devagar também, beleza? Todo mundo lembra da música, né? Despacito. Então, não tem como se esquecer, tá bom? Despacio quer dizer devagar, ok? ¿Puedes repetir, por favor? Vale, essa é uma pergunta, e aí eu posso repetir nesse momento que eu falei para vocês que a gente terá, né? Nesse momento que teremos de tirar dúvidas e ensinar questionamentos, ok? Por último, temos aí como se escreve, ¿vale? Entonces, con estas 6 expresiones que ustedes podrán ahí utilizar para preguntar, para comentar algo, incluso escribiendo, ¿vale? Vamos a empezar nuestra clase. Bueno, en la pantalla, y ahí recordando a ustedes, pantalla o pantalla, como quieran decir, ¿no? Em nossa tela, né? Na tela de vídeo de vocês, aparece aí o quadro do alfabeto espanhol, ok? E, bom, gente, tem algumas particularidades, né, com a língua portuguesa, algumas letras a gente já conhece, inclusive,
né, que faz parte do nosso alfabeto também, ok? Vale ressaltar algumas coisas, tá? Mas antes de eu começar a ressaltar, até mesmo para que esse vídeo não fique tão longo, porque o assunto é um pouco denso, eu vou tentar ser mais conciso possível, beleza? Vamos lá então. A primeira letra que aparece no quadro é a letra A, ok? Depois tem a letra B, a letra C. Tem esse aí, CH, que é em espanhol chamado de che, e aí eu vou pular esse, porque depois eu faço um comentário e volto para ele para fazer um comentário importantíssimo, beleza? Pulamos para a letra D, depois para a letra E, F, R, H, que a gente chama de H, não é? A letra I, J, K, L. Essa outra eu vou pular também, esses dois L's que vocês estão vendo aí, ok? Vamos pular para a letra M, depois para a letra N, depois la N, depois la O, la P, la Q. Essa expressão de la Q seria a letra Q em português. A letra R, tá? E aí depois eu vou comentar um pouco também sobre essa questão fonética do R, né? De como a gente ouve esse R. A letra S, a letra T, a letra U, a letra V, W, X, Y e Z. Esse Y, gente, é o nosso Y da língua portuguesa, tá? Gente, o que acontece? No livro de vocês, vocês também acompanham essa mesma aula, essa mesma tabela aí, tá? Do alfabeto da língua espanhola na página 8, tá? Página 8 do livro de vocês, no módulo 1, beleza? Se quiserem acompanhando também, vai ser uma boa. O que acontece? Professor, por que o senhor pulou aí, aparentemente, duas letras? Olha, eu vou explicar para vocês agora, tá? Eu pulei a primeira letra que foi esse aí que aparece para vocês, que é o che, certo? E depois eu também pulei a letra ED, tá? E aí o ele, como vocês queiram dizer, tá bom? Aí você me pergunta, mas por que o senhor pulou? Gente, o que acontece? Anteriormente, certo? O alfabeto da língua espanhola era composto por 29 letras, tá? E depois de algumas reformas, certo? Para ser mais preciso, em 2010, né, a Real Academia Espanhola e a Associação de Academia da Língua Espanhola, elas decidiram mudar e tiraram o fonema che e ed. E aí, a partir de então, não passou mais a ser considerado como letra, tá, do alfabeto. Então, de 29 foi reduzido para 27, tá? Então, hoje, a informação mais atualizada é que a língua espanhola, no seu alfabeto, ela possui 27 letras, tá bem? Vamos lá. Olha só, coloquei aqui a palavra chocolate, tá? E por que eu coloquei essa palavra chocolate? Justamente para comentar um pouco sobre esse primeiro quadro que aparece para vocês, que é o fonema che, tá? Che. A gente, em português, a gente fala chocolate, chocolate, ok? Porém, dentro da fonética, esse mesmo CH, que é chamado de che, ele é, em espanhol, produzido da seguinte maneira. Che, che, de Che Guevara, sabe? Então, não seria chocolate, mas chocolate, chocolate, ok? Então, essa é a diferença, né? Por isso, a partir desse momento, que a Real Academia Espanhola decidiu tirar isso como letra, né? Não vamos mais considerar o fonema che e nem o ed como letras, mas sim como fonema somente, tá bom? Outra palavra que aparece para vocês é a palavra llorar, certo? Llorar. Não sei se vocês lembram, mas na nossa primeira aula de introdução da língua espanhola no mundo, né, a gente vê as variantes. A língua espanhola ela é falada por muitos países, né?
no mundo inteiro, como língua oficial, como segunda língua. E aí é comum que a gente tenha diversas maneiras de ouvir determinadas palavras, tá? Então, por exemplo, eu tenho a palavra llorar, certo? E aí a gente viu basicamente que temos três, né, basicamente, tipos, né, variações, né, modos possíveis de se pronunciar essa palavra. A primeira seria llorar, com som de DJ, e aí lembra do DJ, né? Llorar, DJ, ok? Depois, llorar, llorar, seria o nosso LHO, ok? Depois temos ainda o fonema chorar, a variação de chorar, e aí ficaria igual ao português, né? Vale ressaltar que esse fonema último que eu falei para vocês, chorar, ele é oriundo da Argentina e países vizinhos. Alguns países pronunciam também dessa maneira, tá? A gente viu isso aí nessa aula, não sei se vocês lembram. Vamos partir agora, gente, para os saludos e despedidas, tá? O primeiro quadro aparece Hola, como estás? Depois, Buenos dias, ¿qué pasa? Ei, ¿qué me cuentas? Nos vemos pronto, tá? Então, quando a gente está aprendendo a língua nova, né, é normal que a gente comece por alguns verbos específicos e que a gente aprenda naquela língua a falar sobre nós mesmos, né, a dizer quem somos, a dizer nosso nome, a dizer o que fazemos, nossas atribuições no mundo, na sociedade. Então, é por aí que a gente começa, tá? E assim, toda comunicação ela se dá, né, com o meu interlocutor. Para que haja comunicação, diálogo, tem que haver um outro alguém falando comigo, tá? Então, saudando, né? Saludando e despedindo é a maneira que a gente consegue basicamente concluir a comunicação, tá bom? Vamos ver outras coisas ainda sobre saludos e despedidas. Na primeira coluna vocês veem aí o hola, que seria igual, equivalente ao nosso oi em português. Que tal? E esse que tal seria um modo bem informal, certo? Porque esse que tal seria algo como e aí, tudo bem? Depois, como estás? Buenos dias, buenas tardes e buenas noches, ok? Um pouco sobre isso vocês vão ver saludos, apresentações e despedidas na página 10 do livro de vocês. Na segunda coluna temos aí adiós, te veo, hasta luego, hasta pronto, hasta mañana e hasta la vista. Vale ressaltar que a primeira palavra que aparece aí, adiós, não seria o adeus do português. Né? Quando a gente tem alguém que a gente não quer ver nunca mais, a gente diz o quê? Adeus. Né? Em espanhol, esse adeus do português seria dito como hasta nunca. Seria como dizer até nunca mais, certo? Nunca mais eu quero te ver. Então, hasta nunca. Entretanto, esse adiós que aparece é uma despedida comum, tipo até logo, até mais, até breve, são sinônimos, ok? Vamos partindo agora para o verbo ser. Eu vou passar aqui um pouco mais rápido porque isso a gente já viu bastante nas nossas aulas. E essa lâmina também, essa tela vai aparecer depois ao longo do slide, da apresentação, tá bom? Então, fazendo aqui a conjugação, nós temos eu sou, tu eres, él, ella, usted es, nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ellos, ellas, ustedes son. Aqui temos a conjugação do verbo ser, né? E ele é um dos principais verbos que a gente aprende quando estamos aí aprendendo uma nova língua, tá? Com esse verbo eu vou utilizar ele sobretudo, inclusive, para dizer quem eu sou. Né? Quem eu sou nesse mundo todo, nesse mundo gigantesco. Quem sou eu? Quem é Gleibson? Quem é Maria? Quem é Pedro? Tá? Então, a principal função do verbo ser, claro que ele tem outras funções. Ele cumpre aí, dentro da gramática, outras funções que a gente vai ver também. Vou pontuar isso para vocês. Mas a principal atribuição ou característica do verbo ser é essa. Falou de verbo ser, lembra logo de essência, tá?
daquilo que já é inerente. Beleza? Uma dica para vocês aí. Do verbo ser, né, que são essas aqui, os principais. Agora, o verbo estar. Localização u ubicação. Professor, que danado é ubicação? Seria o mesmo que localização, tá? Onde está situada a pessoa, onde está situado aquele objeto, certo? Por exemplo, Juan Pablo está en el colectivo. Juan Pablo está en el colectivo. Ou seja, Juan Pablo está no ônibus, dentro do ônibus, certo? Depois eu tenho ainda estado físico e psicológico, ¿no? Que se repite também en el verbo ser. Lo mismo pasa con el verbo estar, ¿vale? Entonces, Isabel está cansada. Julio está alegre. Isabel está cansada e Julio está alegre. Vale? Estamos falando aí de cansada, né? Uma característica física, e alegre, uma característica aí psicológica, né? Bom, gente, pergunta, vocês vão aí tomando nota para perguntar depois no período dedicado a isso, tá bem? Vamos passar aqui um pouco mais rápido para o vídeo não ficar tão longo. Verbo ser e estar no presente do indicativo. Vou passar rápido porque essa tabela vocês já conhecem, né? A conjugação do verbo ser e do verbo estar, certo? Só coloquei aqui para vocês verem as semelhanças, tá? A forma de conjugação mais próxima, tá bem? Então, yo soy, tú eres, él, ella es, nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ellos, ellas son. Verbo estar. Yo estoy, tú estás, él, ella está, nosotros, nosotras estamos. Vosotros, vosotras estáis y ellos y ellas están. Certo? Passamos agora para falar um pouco de pronomes, né? Pronombres interrogativos, ¿vale? Bueno, como miran ahí en la pantalla, aparecen varios pronombres que ya indican interrogación, dúvida, pergunta, né? E aí aparece quién, cuándo, cómo, qué, dónde, por qué. Gente, vocês já pararam para se perguntar o porquê na língua espanhola? Os símbolos, né, os signos de pontuação, eles aparecem no início e ao final da palavra, como está representado agora na tela para vocês, né? Temos aí quem e quando. Sim, são perguntas, a gente entende isso, mas por que está pontuado no início e no final? Já tirando a possível dúvida de vocês, que é uma pergunta que muita gente faz, né? Por que em língua espanhola a interrogação aparece no início e no final, né, da sequência da oração? E mais, né? Porque aparece de cabeça para baixo, o primeiro símbolo de interrogação, tá? Gente, isso é mesmo uma questão estética da língua, tá? A língua espanhola é uma língua que pensa muito na função estética, tá? Imagina, por exemplo, quem nunca na língua portuguesa já foi ler uma oração, né? Ler uma frase qualquer que necessitava de tom, né? Que você empregasse ali um tom de pergunta e aí, né, por questões ou outras, você acaba que não conseguindo impor, né, imprimir esse tom de pergunta e aquela oração acaba não surtindo ou não tem efeito de pergunta porque o falante não colocou a entonação correta, tá? Então, pensando nisso, a língua espanhola já tratou dessa questão e aí o símbolo de interrogação ou de exclamação, né, que pode ser tanto um como o outro, eles aparecem no início e no final também. Vamos ver aqui outros detalhes, certo? Essa outra parte, gente, vocês acompanham na página do livro de vocês, tá? Foi um recorte feito do livro de vocês na página 11, que vai falar um pouco sobre signo de pontuação, tá? Bom, eu vou ler aqui para vocês as definições e a gente comenta alguns exemplos de maneira bem breve, bem rápida, certo? Bom, vou começar a ler a leitura, tá bom? Ya debes haber percibido que una de las diferencias entre el español y el portugués son los signos de interrogación y exclamación.
Veamos cómo funcionan, ¿vale? Entonces, signos de interrogación sirven para indicar el principio y el fin de una pregunta, como já expliquei a vocês. Nesse quadrinho verde aparece como te llamas, como te chamas, como te llamas. Não importa a variação, tá? A variante que é utilizada. Todas as perguntas vão receber o símbolo de interrogação ou exclamação no início e no final da frase, tá bom? Si las preguntas empiezan en el medio del texto, los signos se ponen donde empiece y termine la pregunta. A resposta é... Qual é a resposta, gente? A resposta é sim, tá? Olha só. A frase ela começa aqui, nesse segundo e último exemplo dessa tela, a pergunta, na verdade, ela começa no meio, tá? Então, o símbolo de interrogação ele entra no meio ali, certo? Da frase e começa ali em como. Como puedo llegar al banco? Hola, ¿qué tal? Certo? Uma pergunta que indica direção, né? Direcionamento. Seguindo aqui temos ainda signo de admiración o exclamación. Bueno, sirven para indicar exclamación y, como los signos de interrogación, muestran la apertura y el cierre de la sentencia. No puedo creer que hayas hecho eso por segunda vez. E aí eu li de maneira bem gradual, né? Mas isso aí, essa leitura seria um pouco mais para cima, né? Exclamação. Então, ele pede um tom de exclamação, ¿vale? No puedo creer que hayas hecho eso por segunda vez. Mira, que já cambiou, já mudou o tom de fala, certo? Depois, seguindo aqui, temos como los signos de interrogación. Los signos de admiración también pueden aparecer en el medio de las sentencias, ¿vale? Donde empiece y termine la exclamación. El ejemplo que hay aquí, Julio, felicitaciones por tu cumpleaños, ¿vale? Mira, la frase empieza aquí en julio. Hay un símbolo que vamos a ver luego, su nombre. Ou seja, daqui a pouco a gente vai ver o símbolo, né? O nome desses símbolos que estão aparecendo aqui. E logo tem felicitaciones por tu cumpleaños, ¿vale? Bueno, pergunta. Aqui aparecem esses outros signos de pontuação, tá? E a gente vai ver cada um deles aí, os nomes, né, como são chamados, tá? Primeiro aqui temos o coma, tá? Que em português é chamado de vírgula, tá? Então a nossa vírgula em português é chamada em espanhol de coma, coma. Aqui eu tenho um ponto e coma, luego ponto e coma, ponto e vírgula. Um ponto só, chamado de ponto, né? Um ponto final, vale? Logo em seguida temos aqui dois pontos. Pontos suspensivos, que seriam nossas reticências, tá? Signos de exclamação e interrogação, isto que já vimos, não? Que aparece aqui de cabeça para baixo, né? No começo, no final da frase. Parênteses, asterisco, o nome aqui é um pouco raro, ¿no? Um pouco diferente. La barra, mira, hay dos ejes, se pronuncia de manera distinta también, ¿vale? El guión bajo, las comillas, essa que a gente utiliza muito, né? Quando a gente fala, entre aspas, né? A gente até faz o gesto com o dedo aqui para dizer, entre aspas, aquilo ou isso, né? É chamado em espanhol de comillas, comillas ou comillas, depende da variante. Eu particularmente utilizo a primeira, tá? Comillas, ¿vale? La diéresis, que já é algo que é pouco usado na língua espanhola, mas existe, né? Da gramática ainda existe. E também o colchetes, tá? Olha só. Gente, espero que vocês, né, tenham gostado da aula. A aula está quase acabando aqui, certo? A gente se vê então, tá? Nos vemos na próxima classe e... Bom, espero que vocês tenham tirado proveito, né? As atividades dessa primeira aula eu vou indicar junto com esse vídeo, então vocês vão assistir o vídeo e anexado ao vídeo vai ter aí as atividades do livro para vocês fazerem, tá bom? Vocês vão notar que é um conteúdo um pouco denso, por isso que eu reparti bem, o conteúdo para que não fique tão longo para vocês e para que não fique tão complexo de entender,
tá? Já que é um tema que demanda aí uma certa complexidade, não adianta a gente correr muito, né, nesse período. É melhor que a gente faça um trabalho mais mastigado, mais lento, né, de forma bem concisa, e a gente, tá com dúvida, tem esse momento separado para responder a dúvida de vocês, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Y bueno, como ya aprendemos, ¿no? Al inicio de nuestra clase, ¿cómo se despide? ¿Ah? Olha só, hasta luego y nos vemos en la próxima clase.